Hoje, o último estudo desse simpósio tão abençoado que nós tivemos durante todo este período, abordando o tema sobre os discípulos de Jesus. Passaram homens de Deus por aqui, nós estávamos acompanhando, que foram usados poderosamente por Deus aqui neste lugar. E neste último dia, como nosso pastor nos falou, eu creio que o Senhor tem algo reservado para os nossos corações nesta noite. Eu vim com um desejo muito grande também de ouvir a voz do meu Deus, e eu creio que estarei levando algo da parte do Senhor para a minha vida também nesta noite. Quem pode dizer amém? Meus irmãos, nesta noite nós estaremos aprendendo sobre mais um discípulo, e foram abordados aqui os discípulos, homens de Deus, por quem nós aprendemos pela vida, pelo testemunho, a forma que o Senhor tratou com cada um deles, homens com características diferentes, personalidades diferentes, propósitos diferentes, mas todos tinham algo em comum. Foram amados, chamados e treinados por um só mestre, o mestre dos mestres, o mestre Jesus. E treinados para uma finalidade, para serem transformados em pescadores de homens. Todos passaram a ter o mesmo propósito no dia que se encontraram com o Mestre Jesus. E nesta noite nós estaremos aprendendo sobre este discípulo, Pedro, mas não só estaremos falando sobre Pedro, estaremos também falando para os Pedros nesta noite, que me corrijam os professores de português. Estaremos falando para os Pedros, discípulos Pedros que estão aqui nesta noite, que iguais a Pedro, um dia se encontraram com Jesus, tiveram suas experiências pessoais com Jesus, juraram fidelidade e amor ao Mestre, mas em algum momento da caminhada falharam, entristeceram o coração do Mestre, mas choraram arrependidos e estão aqui nesta noite para dizer: Senhor, apesar das minhas falhas, das minhas limitações, mas eu te amo, eu te amo, eu te amo. Estamos aqui prontos para recebermos, assim como Pedro recebeu, o renovo da parte do Mestre. A lição de número 7 tem por título Pedro, o discípulo intrépido, não é? Aquele que era corajoso, aquele que tomava as iniciativas, que não tinha medo, que não temia o perigo. E nós vamos entender que esse tipo de discípulo, ele se torna um alvo do adversário, pelas suas atitudes, pelas suas colocações, por ser sempre alguém que está de frente, animando o grupo. Vamos para a evangelização, vamos para a cruzada, vamos para o ciclo de oração, cadê você na EBD? Vamos para a doutrina, está sempre pregando a palavra, dentro de casa não para quieto, manda mensagem para um, versículo para outro. É um discípulo que está sempre com uma chama ardendo na alma. E sempre esses discípulos, eles se tornam alvo do adversário. O adversário sempre promove investidas, não é? Para tentar atrapalhar o serviço que está sendo realizado por esse discípulo. Por isso que nós vamos encontrar aqui na palavra de Deus
um cuidado que o mestre teve por Pedro, e é claro que esse cuidado não era só por Pedro, por todos os discípulos. Nós vamos ver esse cuidado do mestre no tocante à oração pelos seus discípulos. Jesus orou pelos seus discípulos antes da chamada. Evangelho conforme escreveu Lucas. Abra sua Bíblia nesta noite, é uma noite de estudo, e eu creio no mover do Espírito Santo através da palavra de Deus. Quem diz amém? Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo de número 6, versículo 12 e o versículo de número 13, falam especificamente deste momento onde Jesus sobe o monte, diz a palavra. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Jesus já inicia uma vida de oração pelos discípulos antes mesmo de chamá-los. Durante o período de treinamento daqueles homens, Jesus também demonstrou esse cuidado no tocante à oração pelos discípulos. E o versículo de número chave que foi escolhido pelo comentarista da lição nos diz: mas eu roguei por ti. Evangelho de Lucas, capítulo 22 e o versículo 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Vejam que há um ataque contra a fé, contra a firmeza, contra a segurança do discípulo. Mas Jesus está dizendo a Pedro: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Já no finalzinho do seu ministério terreno, quando Jesus estava prestes a cumprir o propósito do Pai, nós vamos ver o Senhor orando pelos discípulos. E sempre que eu leio esta passagem, a minha alma se enche de alegria. Evangelho conforme escreveu João, capítulo de número 17. Todo este capítulo, ele está voltado a esta oração que Jesus ele faz por seus discípulos. Mas observem a partir do versículo 9 o que nos diz a palavra de Deus. Capítulo de número 17 do Evangelho conforme escreveu João, versículo 9 em diante nos diz a palavra Jesus orando: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Eu fico imaginando os discípulos parados, quem sabe alguns com a mão no queixo, e ouvindo agora o mestre dirigindo esta oração, e eles dizendo: ele está orando por nós, ele está falando com o Pai, dizendo o que sente da gente, falando como é a vida da gente, como é a estrutura da gente, como será a vida da gente, como é o mundo que nós vivemos. Mas observe comigo também o versículo de número 20, Jesus está orando,
versículo 14, versículo 15, 16, 17, 18, 19. E quando chega ao versículo 20, deixa eu ilustrar isso aqui nesta noite. Eu não quero forçar o texto bíblico, por favor, mas eu quero pensar que neste momento Jesus olha para o horizonte, Jesus olha para a sua frente, e Ele vê muito mais além das nuvens, muito mais além das montanhas, Ele vê além dos séculos, Ele vê além dos anos, Ele vê além de tudo, dos tempos, das guerras que existiriam, e Ele começa a orar dizendo: eu não rogo somente por estes, não só por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Eu quero crer e eu creio assim, que o Senhor viu a América do Sul, o Senhor viu o Brasil, o Senhor viu Pernambuco, o Senhor viu Serinhaém, o Senhor viu este dia de simpósio, viu aqui o pastor Samuel, viu os presbíteros, viu o irmão Renato, viu a mocidade, viu os obreiros, viu as irmãs, viu o coral, viu a igreja nesta noite. E disse: eu rogo por eles também. Você crê que há um cuidado de Jesus sobre a tua vida? Há um cuidado do Mestre. Ele orou por mim. Diga comigo: Jesus orou por mim. Quem diz amém? A reflexão da nossa lição nos diz algo muito interessante. A chamada divina é sobrenatural. Repitam comigo: sobrenatural. Porque se efetua na vida de homens comuns. Repita: homens comuns. É isso que nos alegra em Deus. É algo tão sobrenatural. Aleluia. Eu também agradeço, minha irmã. Muito obrigado, Jesus. Porque quando Jesus fala ao profeta, o Senhor fala ao profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5, o Senhor diz que algo profundo. Não digas sou uma criança. Não digas sou uma criança. Porque ainda antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Aleluia. Aleluia. Antes que saísse da madre, eu te consagrei. Logo eu entendo que não há por acaso em Deus. Não há coincidência em Deus. Nem muito menos acidente em Deus em chamar alguém. Foi um acidente, foi sorte. Eu não sei o que foi houve com o dedo de Deus que acertou em ti. Não! O chamado é algo sobrenatural em Deus. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 1, versículo 15, nós não vamos ler para ganharmos tempo, ele vai falar desta convicção também. No entanto, o que nos chama a atenção é esse chamado ser direcionado a homens comuns. Sempre que nós vamos ler a palavra, nós vamos encontrar esse detalhe. E esses dias nós falávamos na congregação onde cooperamos com o nosso pastor sobre Amós, profeta Amós, capítulo 7, versículo 12 ao 15. Alguém quis zombar do chamado do profeta. Vai-te, ó vidente, vai, sai daqui, profetiza lá, mas aqui não, vidente. Amós estufa o peito, mas com humildade, porque quem recebe o chamado é humilde, aprende do mestre a grande humildade dele. Ele diz: olha, eu não sou profeta, eu não era profeta, e nem filho de profeta, eu não tinha título,
Quantos aqui têm convicção desse chamado, desse mestre, para sermos seus discípulos? O chamado acontece a homens comuns, por isso os objetivos da lição de hoje serão dois. Primeiro, comprovar como o Senhor investiu na vida de Pedro. Como Deus investiu na vida de Pedro. E segundo, estaremos analisando como Jesus restaura um discípulo vacilante. E vale a pena a gente observar algo aqui, que o vacilante aqui não é o tipo Saul, que nunca assume a responsabilidade dos seus atos. Mas um vacilante Davi, que quando pecava baixava a cabeça e dizia: Senhor, contra ti pequei. Um vacilante não como Judas, que não se arrependeu, ficou com remorsos, mas igual a Pedro, que quando sentiu que negou o mestre, chorou amargamente, desejoso de ter a oportunidade de olhar para ele e dizer: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Para esse sim, Senhor, tem uma restauração. Na introdução da nossa lição, a gente não vai ler toda para ganhar tempo, mas há um ponto que diz o seguinte: há algo na vida desse discípulo, Pedro, que nós estamos falando, que chama a nossa atenção. Eu vou repetir. Há algo na vida desse discípulo que chama a nossa atenção. Sabe o que é, irmãos? Pedro se parece conosco. Vamos ser bem nordestinos aqui? Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga assim: tu és a cara de Pedro. Diga amém. Nos parecemos com Pedro, às vezes ousado, outra hora vacilante, por vezes destemido, muitas vezes amedrontado. Assim foi Pedro, enquanto seguia o chamado de Cristo. Eu quero acreditar o seguinte, irmãos, que tinha dia na vida de Pedro, tais como nós, que Pedro tocava o céu com as mãos. Eu não sei se é assim com vocês, porque comigo é. Tinha dias que Pedro tocava o céu com a mão, precisava nem cantar o hino todo, ele já estava sentindo a graça. Eita coisa boa! Eita que vontade de ir para lá! Mas tinha dias que para Pedro cantar um hino dava trabalho. Eita! Tinha dias que quando alguém dizia assim: o mestre já está ali, ele dizia: de novo, lá vai eu de novo. Me dê graça, Senhor. Me dê força para chegar lá. Aleluia! Quando ele chegava, alguém dizia: paz do Senhor, shalom, Pedro. Ele dizia: amém. Está animado, hein? Ele dizia: então, mas só Deus sabe como é que estava a alma. Eu não sei se Pedro se parece com você, mas era assim que era. Mas repita comigo: mas o mestre conhecia Pedro. Diga algo mais lindo: e o mestre amava Pedro. Você pode dar um glória a Deus nesta noite? Aleluia. Diz aqui ainda a introdução: ele os tornou fortes, Jesus os tornou fortes, valentes e especiais. Sim, na lista dos discípulos poderia estar os nossos nomes, porque a diferença está no mestre. Ele chamou para si os que alguém indicou, foi isso? Os que alguém colocou o nome, os que tinham prestígio na sociedade, os que eram populares. Não, ele chamou para si os que ele
quis chamar, os que Ele quis chamar, Ele chamou para si. Ninguém foi lá dar pitaco, ninguém foi lá dar opinião, ninguém foi lá dizer, esse aqui não, esse aqui sim. Ele disse, eu chamo os que eu quero para mim. Até porque isso estava ligado a uma vontade de Deus. O Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38, Jesus vai dizer que veio ao mundo para fazer a vontade do Pai. Logo o chamado de Pedro estava na vontade de Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado, vou mexer um pouquinho com vocês, é estudo. E diga assim, a tua vida está na vontade de Deus. O teu chamado está na vontade de Deus. Aleluia! Ele não errou quando fez isso. João capítulo 15, versículo 16, Jesus deixa isso muito claro. Não escolhestes vós, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Ou seja, vocês passaram a ser possessão minha. Eu chamei e dei nome a vocês, e por onde vocês passam, alguém vê o meu nome em vocês. Você pode levantar a sua mão nesta noite. O nome do Senhor repousa sobre a tua vida. Aleluia. O perfil de Pedro. Nós estaremos aprendendo sobre o perfil de Pedro, sobre Pedro como um discípulo inconstante e sobre Pedro, um discípulo cheio do Espírito Santo. No primeiro ponto da nossa lição, na letra A, nos diz o seguinte, que Pedro, ele trabalhava com o irmão e o pai no ramo de... Eu entendo que Pedro não era um homem desocupado, ainda que dentro das suas limitações. Pedro era um homem de responsabilidade. Eita, como Deus se agrada de pessoas assim. De compromisso. Responsabilidade. Sente na alma que há algo maior de Deus, mas estão ali com o seu compromisso. É pequeno, é humilde, ninguém vê, mas enquanto não chega o maior que Deus tem, Ele está ali com o seu compromisso. Preste atenção, rapaz. Quem diz amém? A continuação nos diz, Marcos capítulo 1, versículo 16, fala dessa qualidade de Pedro. Era companheiro de Tiago e João no ofício. Evangelho de Lucas, capítulo 5 e o versículo de número 10. Conduzido a Jesus pelo seu irmão André. Evangelho conforme escreveu João, capítulo 1 e o versículo 41. Quando eu li isso aqui, irmãos, eu fiquei pensando comigo, do jeito que Pedro era ousado, tinha dias que Pedro estava comendo, trabalhando, e olhando para André. E André dizendo, que foi, rapaz? Quer dizer algo? Me fala. Não dizia nada não. Outro dia de novo olhando para André. Pedro, tu tem algo contra mim? Fala logo, rapaz. Tu estás me olhando com um olhar meio ameaçador. É um pensamento meu, viu, irmãos? E Pedro dizendo, André, todos os dias quando eu te vejo, eu agradeço a Deus por tua vida, porque não teve coisa melhor do que tu ter me levado a conhecer esse mestre que é Jesus. Aleluia. Você se lembra de alguém que te conduziu à presença de Deus? Você se lembra? De alguém que orou por tua vida, para você estar onde você está hoje? Para você ser o que você é hoje? Com muita humildade aos companheiros e pastor.
para os obreiros serem os obreiros que são hoje. Alguém que vos conduziu na oração, na intercessão. Eu contava na congregação esses dias que visitamos uma das nossas irmãs enferma. E na visita ela começou a chorar, pastor, na hora que eu estava cantando. E eu pensei que era por conta do hino que estávamos cantando e comecei a cantar com mais vigor. E ela disse: sabe por que eu estou chorando, presbítero? Eu disse: não. O senhor tinha 12 anos de idade. E a nossa dirigente do ciclo de oração fazia parte em uma das comissões. E ela dizia: a consagração desta semana é pelo adolescente Renato, para o que Deus tem no futuro para ele. Eu adoeci, não pude mais ao templo, mas toda semana eu tinha o compromisso de consagrar a minha vida por sua causa. E hoje o Senhor chegou aqui como homem de Deus para trazer uma palavra para a minha vida. Quantos são agradecidos aqui pelos que foram usados por Deus para nos conduzir à sua presença? André conduziu Pedro a Jesus, não é? Na letra B nos diz o seguinte, para nós adiantarmos: sua situação no ministério de Jesus. Vejamos alguns episódios na letra B, onde Pedro está inserido, e façamos um paralelo sobre o que eles representam em nossa vida espiritual. Primeiro, Pedro andou sobre as águas. Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 14, 28 ao 32. E o comentarista fala que isso aqui foi uma atitude de ousadia e ao mesmo tempo de dúvida. Como é que pode? Ousadia, mas ao mesmo tempo uma atitude de dúvida. Ele teve a coragem, teve a ousadia, iguais a mim e a você, mas a circunstância geraram uma rápida dúvida no coração de Pedro. Declarou que Jesus era o Cristo. Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 16, e o versículo 16. Isso fala de revelação. Contestou o mestre e foi repreendido. Mateus 16, em 23, aqui fala de dar lugar ao diabo. Uma vigilância séria na vida do discípulo, que por mais que tenha o chamado, que por mais que tenha revelação, que por mais que tenha ousadia, ele não deve jamais deixar de ser um discípulo vigilante, porque o adversário está 24 horas querendo tragar um verdadeiro discípulo. Ele viu a transfiguração de Jesus, Mateus 17, versículo 1 ao 6, fala de momentos únicos com o mestre. Jesus ainda tem momentos únicos para os seus discípulos, viu, irmãos? Jesus ainda tem momentos únicos para os seus discípulos. É uma lição extraordinária, irmãos, o tempo não nos permite. Pescou o peixe com a moeda na boca, fala de milagres, Mateus 17, 24. Quis impressionar no tema do perdão. Viu a ressurreição da filha de Jairo, Marcos capítulo 5, versículo 35 ao 43, e o último nos diz o seguinte, os irmãos têm a lição, nos diz o seguinte: entrou no túmulo vazio de Jesus. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1 ao 10, isso aqui fala de esperança. Esperança. Sabe, irmãos, quando a gente fala de esperança, nos dirigindo a discípulos, e principalmente a Pedro, não é diferente da gente, porque em várias situações que o discípulo enfrenta, em várias situações que Deus permite, e a maioria delas com um propósito de aprendizado, ensinamento. O mundo está se acabando,
a porta fechada, a enfermidade dentro de casa, alguns calúnia de um lado, calúnias de outro, guerras espirituais, mas quando a gente conversa com o verdadeiro discípulo, a resposta é: mas eu creio que há um Deus no céu. Isso é esperança na vida do discípulo. Ele está enfermo, mas olha para o outro enfermo e diz assim: tenha fé, Jesus é cura. Ele está desempregado, passando por apertos, mas olha para outro desempregado e diz assim: levante a cabeça, Jesus vai abrir a porta para você. O verdadeiro discípulo é um crente, um discípulo cheio de esperança. No ponto 2 da nossa lição, nós estamos abordando sobre Pedro como um discípulo inconstante. E nos diz aqui já no finalzinho: não somos diferentes de Pedro. E graças a Deus temos o mesmo mestre. Não somos diferentes de Pedro. E graças a Deus nós temos o mesmo mestre que Pedro teve. Quem pode dizer amém? Letra A nos diz: Pedro era precipitado. E aqui tem algumas referências. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 24. João, capítulo 18, versículo 11. E o comentarista nos diz: assim era Simão. Esse nome se adequa mais aos seus tropeços. Às vezes carnal, às vezes espiritual. E a pergunta é: lembra de alguém? Você. Reconheçamos, porém, que sua precipitação embutia um forte desejo de acertar, de agradar ao seu mestre, pois Jesus compreendia Pedro. Eu fico pensando comigo quando leio este comentário, que todas as vezes que Pedro era repreendido, ele chegava em casa dizendo: mas a minha intenção era fazer diferente. Todas as vezes que ele pensava fazer de um jeito, surpreender o mestre, Pedro pensava que ia conseguir surpreender Jesus, a ponto de Jesus pular e dizer: Pedro, que ideia nova tu trouxeste. Mas ele, quando se precipitava, o Senhor ensinava Pedro. Mas aqui o comentarista vai dizer que ele embutia em si um desejo de acertar, de fazer melhor, não para se destacar dos demais, não para pular na frente dos demais, mas porque era o prazer daquele discípulo dar o melhor para o mestre, dar o melhor para o mestre. Ele nunca estava satisfeito. Por isso que nessa busca incessante de dar o melhor para o mestre, na maioria das vezes, ele se precipitava. Mas o Senhor é o mestre quem nos ensina. O Senhor é o mestre que nos controla, que nos dá equilíbrio, nos dá paciência, sabedoria, prudência. Às vezes dá vontade do discípulo correr, fazer algo, mas o mestre diz: ei, quem dá velocidade sou eu, quem dá o destino sou eu, quem dá o endereço sou eu, quem diz como vai ser sou eu, porque eu é quem sou o mestre. Quem pode dizer amém nesta noite? Precipitado.
Mas a intenção sempre era fazer o melhor para o mestre. Pedro era vulnerável. Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 16, do 13 ao 23, nos diz aqui a lição. Devemos compreender que se nos afastarmos dos propósitos divinos e nos opusermos ao que Jesus nos mostrar, podemos ser alvo das setas do maligno. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8. Se nos afastarmos dos propósitos divinos. Olha, irmãos, eu tenho muito medo quando eu vejo um discípulo querendo inovar as coisas na sua vida. Ele sabe o que Jesus quer. Ele sente qual é o propósito do mestre. Mas ele começa a dizer: todo mundo não faz. Todo mundo não busca. Todo mundo não entra por aqui. Jesus me entende. Jesus sabe que eu preciso. Só que o que Jesus tem na vida de Pedro é diferente. Pedro precisa reconhecer que se ele se afastar do propósito do mestre, ele se tornará uma presa fácil do adversário. Mas se os Pedros que estão aqui nesta noite, aleluia, na conclusão deste simpósio, disserem: Senhor, haja o que houver, venha o que vier, eu quero estar no centro da tua vontade. Quem pode levantar a mão e dar uma glória para Jesus? Não se afaste do propósito. Não se afaste do propósito. Se você está sentindo aí que está se afastando um pouquinho, na conclusão deste simpósio, diga a Jesus: Jesus, eu quero voltar para o centro do teu propósito. Às vezes não é fácil. Eleca Maria sobre Camanari. Porque nem sempre a gente entende o propósito do mestre. Mas devemos aceitar por fé, sabendo que é o melhor que o mestre tem para as nossas vidas. Letra C nos diz o seguinte: Pedro pensava ser forte. Oh, irmãos, mas era frágil. Quantas vezes os Pedros pensam isso, não é? Ele fez uma promessa tão grande aqui a Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 22 e 23. Ele disse: estou pronto a ir contigo. Isso aqui foi muito sério. Às vezes eu fico olhando, pastor, me permita, a igreja louvando a Deus, e isso é lindo, não é? Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. E o céu olhando para a gente. Aí a gente completa dizendo: eu não vou me importar, Jesus, com o que vai me acontecer. Eu só quero te exaltar, porque tu és a razão do meu viver. E Jesus dizendo: olha, há um peso nisso que você está me dizendo. Há uma responsabilidade nisto que você está me dizendo. Ô irmão Renato, então não é para eu dizer isso, mas não, é para dizer, agora sabendo que haverá noites escuras, haverá calabouço, mas a presença dele estará contigo.
diga com compromisso. Diga, mas diga com compromisso. Não diga e quando alguém fizer cara feia para você na igreja, não vou mais lá. Aquela mensagem foi indireta para mim. Aquela mensagem foi comigo. Ele está sabendo do que houve. Estou triste. Não vou mais cantar. E a promessa que ia adorar a Ele. E Jesus permitindo o desprezo, a tristeza. Olha a escola. Olha a escola do mestre te levando. Tu não disseste, me dá a tua mão. Deixa eu te levar para a minha escola para te aperfeiçoar, rapaz. Eu preciso ser aperfeiçoado por esse mestre. Quem precisa ser aperfeiçoado por esse mestre? Aleluia! Um homem descobrindo o quanto é frágil, nos diz aqui a lição. Um homem descobrindo o quanto é frágil, sem a mão do mestre o sustentando. Sabe o que a gente observa aqui, irmãos? Como as coisas, preste atenção nisso aqui. Como as coisas têm uma tendência de mudar com uma rapidez tão grande. Sim ou não? Sim. Às vezes, as coisas mudam com uma rapidez tão grande. E o discípulo precisa estar preparado e abrigado no mestre. Num dia, o profeta Elias estava no altar e o fogo descendo. Em outro dia, o profeta estava dentro da caverna dizendo: Senhor, tome a minha vida. Eu não quero mais viver. Num dia, Pedro estava dizendo: Senhor, eu irei contigo até a morte. Horas depois, alguém olhou para ele e disse: Tu és um deles. E ele disse: Eu nunca vi este homem na minha vida. Como as coisas mudam rapidamente. Como as coisas podem mudar rapidamente. Mas nesta noite o Senhor trouxe os Pedros para este encontro, este último dia de simpósio, para dizer: as coisas podem até ter mudado, saído do rumo e tomado outra direção, mas nesta noite o Senhor marcou o encontro com Pedro. O Senhor marcou o encontro com Pedro e mandou um recado dizendo: diga a Pedro que eu quero falar com ele. Aleluia. Oh, que coisa boa nós estamos sentindo aqui nesta noite, irmãos. Você crê que o Senhor te trouxe aqui nesta noite, Pedro? Foi o Senhor que te trouxe aqui? Não foi apenas mais um simpósio, foi o Senhor, o Mestre, que colocou no coração do nosso pastor e disse: eu vou marcar o encontro com Pedro lá em Sariai e vou falar para ele o que está no meu coração. Deus marca o encontro com Pedro. Agora, interessante que a gente vê aqui neste Pedro inconstante. Porque, irmãos, se fosse um treinamento de empresa, para fichar ou promover, negou. Esse camarada não dá para ficar nos meus negócios. Foi que houve aí com Pedro, o Espírito Santo? Negou. Em que momento? No momento que o Filho de Deus mais precisou de alguém para defendê-lo. Jesus estava sendo açoitado lá dentro do sinédrio, acusado, e a única pessoa que estava mais perto ali, ainda que disfarçado, era Pedro. E eu não quero aqui criticá-lo jamais. Eu quero encontrá-lo na eternidade e dizer: você foi um corajoso. Você tentou demonstrar, mas não conseguiu concluir o que estava aí dentro. A única
pessoa que poderia dizer: eu conheço ele é inocente. Ele disse: eu nunca ouvi falar neste cidadão. E a Bíblia diz que quando Jesus vai saindo do sinédrio, eita, que coisa tremenda, irmãos. Aquilo ali não foi coincidência. Pedro olhou e disse: ele vai saindo. Jesus olha e o seu olhar vai direto no olhar de Pedro. E aquele olhar ali não foi para condenar, não foi para jogar no inferno, como muitos olhares aí fazem, condenam, jogam no inferno, diz: não tem jeito, não tem solução, o diabo olha para matar. Jesus olhou dizendo: tu erraste, me negaste, mas eu estou indo lá no Calvário pagar o preço para não perder a tua vida, Pedro. Eu não te perco por nada. Você pode adorar ao Mestre nesta noite. Ele não te perde, Ele não te perde, Ele não te perde, Ele não perde você por nada. Para concluirmos, aleluia. Ela camaria sobre caminharia. Ele não perde Pedro por nada. Pedro, um discípulo cheio do Espírito Santo, para concluirmos, nos diz aqui: antes inconstante, precipitado, imaturo, agora se torna um baluarte para os demais. Jesus transforma Pedro, sim ou não, irmãos? Eita, e como transforma, viu? Eita, como Jesus sabe transformar. Às vezes a gente insiste tanto com alguém, os companheiros sabem disso. A gente luta tanto com alguém, mas Jesus sabe como tratar com alguém. Quem sabe tu estás com Pedro em casa, que só Jesus. Tu tens lutado tanto com este Pedro, porque tu sabes que tem um propósito de Deus na vida dele, dela. Mas deixa eu te dizer, quem vai transformar Pedro é Jesus. Você recebe esta palavra aqui nesta noite? Quem vai transformar Pedro é Jesus. Ele vai marcar o encontro com Pedro. Leve esta palavra contigo esta noite. Ele te diz que não desistiu de Pedro. Vai marcar o encontro cara a cara com Pedro. E Pedro vai se quebrar na presença dele. Você recebe esta palavra esta noite? Pedro foi restaurado, nos diz a lição. Renovado, aleluia. Aleluia. Eu vou concluir, irmãos. Pedro foi restaurado, renovado e avivado pelo poder do Espírito Santo. Evangelho de Lucas 24, 49. Atos dos Apóstolos 1 e 8. Primeiro houve um encontro pessoal com Jesus. Na letra A nos diz: podemos afirmar que todo recomeço na presença de Deus inicia um encontro particular com Jesus. Eu já falei e vou tornar a dizer. Jesus marca encontro com Pedro, sim ou não, irmãos? E o encontro que Jesus marca com Pedro é entre Pedro e Jesus. Revelam segredos que existem entre Pedro e Jesus. Na letra B diz o seguinte: uma restauração pública que lembrou a Pedro a primeira experiência que ele tinha tido com Jesus. No Evangelho de João, conforme escreveu João, capítulo 21, versículo 1 ao 19. Mas no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, mostra a primeira experiência de Pedro com Jesus. Depois de uma noite perturbada, porque para quem era um pescador habilidoso, passar a noite toda pescando, saber que quando chegasse logo cedo na praia do Mar da Galileia, estariam ali pessoas que já sabiam que o irmão Pedro era bom de
pesca. E ele dizia: o que é que eu vou dizer a esse povo, hein? Que eu vim passear a noite toda, hein? O que é que eu vou dizer em casa? Sim, irmão Renato, mas já havia existido dia. Sim, mas naquele dia foi diferente. Porque quem queria falar com Pedro era o dono do mar e o dono dos peixes. Pedro jogava a rede na direita e ele sabia que o peixe estava ali. Na direita, o dono dos peixes dizia assim: vem para a esquerda. Pedro jogava na esquerda, o dono dos peixes dizia: venham para a direita. Pronto. Eu quero ver até onde ele vai. Vou jogar na frente, o dono dos peixes dizia: vem para baixo do barco. Aí já vai Pedro cansado no outro dia. Está lavando as redes. Aí chega o pregador da Galileia: Jesus, culto relâmpago, mini cruzada, um dos barcos. Qual barco? Esse aqui. Mas esse aqui, o dono dele, passou a noite toda pescando, ele está meio estressado. Jesus diz: eu não quero saber, ele mesmo que eu quero. Pega aquele ali, está mais limpo. Eu quero esse. De quem é esse? É de um irmão ali, meio perturbado. Pedro, não mexa com Pedro. Deixe ele, Jesus. Vá para aquele. Jesus: eu quero esse barco. Eita, como Jesus trabalha, viu, irmãos? Está lá Jesus pregando, terminou. Todo mundo para casa. Jesus olha. Terminaram, a gente terminou de lavar as redes, já dobrou. A gente também está indo para casa. Jesus diz: vamos se fazer ao mar alto? Eita, é muito difícil resistir a um convite do mestre, viu? Ele era um homem cabuloso, mas não há quem resista ao convite do mestre. Que voz poderosa a voz desse mestre! Às vezes a gente diz ao diácono que não vai, ao presbítero que não vai, ao pastor eu não vou, mas quando o mestre chega e diz: venha cá, a gente diz: o que é, mestre? Eu já estou indo. Não há quem resista ao chamado da voz dele. Não que os homens de Deus não sejam usados com a voz de Deus. A igreja me entende e diga amém. Quando Jesus chama, vamos lá. Pronto, agora jogue a rede desse lado aqui. Senhor, eu vim, porque dizem que eu sou mal educado, mas eu não sou tão assim não. Eu vim. Agora, jogar de novo. Eu passei a noite toda, Senhor. Senhor, eu trabalhei a noite toda. Tem coisas que cansam a gente, né, irmãos? Pedro disse: eu estou cansado, Senhor. Eu quero ir para casa, ficar sozinho lá. E pensar nessa decepção de hoje. Jesus dizendo: mas Pedro, eu estou te dizendo, jogue a rede à direita do barco, Pedro. Já que o Senhor está dizendo, eu vou jogar. Quando Pedro joga, aí o dono dos peixes diz: venham para cá, tudinho agora. Pode encher esta rede. Você pode dar um glória a Deus nesta noite? Deus ainda vai no coração de Pedro ou não vai? Deus marca a vida de Pedro ou não marca? Quando ele viu aquilo, ele olhou para Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, que eu sou um homem pecador. Jesus vai se aproximando. Se afaste. E ele se aproxima e diz: Pedro, eu vim para te fazer pescador de homens. Me afastar de ti? A partir de hoje tu vai estar comigo lado a lado. Tu vai andar nas ruas e eu do teu lado. Tu vai entrar no mercado e eu contigo. Tu vai fazer feira e eu contigo. Vai pregar a palavra e eu contigo. Eu estarei lado a lado contigo, Pedro. Aleluia. Quando Jesus ressuscita, esse milagre marcou a vida de Pedro, irmão. Ele chega em casa dizendo: olha, Jesus me convidou para ser discípulo, pescar homens. E o que ele fez hoje, eu quero fazer do mesmo jeito, só que pescando vidas. Eu quero trazer
Do jeito que ele me surpreendeu, eu quero surpreender ele. Eu quero trazer a rede cheia de homens para ele. Mas Pedro negou o mestre. E agora? O homem que tinha tantas expectativas, tantas promessas feitas para o mestre, ele agora nega o mestre. Mas naquele dia o mestre chegou lá no mar de Tiberíades, que é o mesmo mar, o mesmo lago, e diz: ei, tem alguma coisa aí para comer? Eles olharam assim e disseram: não, a gente passou a noite toda pescando e não pegou nada. A receita vocês já sabem. Joga à direita. Pedro escuta aquilo, como é a história, diz aí de novo, ele disse o quê? Ele disse que jogasse à direita. Aleluia. Eita! Pedro diz: eu já sei quem é. É cargo, labalarga, sobre caminhar. Alguém dizia: não pode, ele negou Jesus. Alguém já estava até olhando assim de lado para Pedro, né? Não pode, sentir que é Deus, mas tem coisa que é entre Jesus e Pedro, entre Pedro e Jesus. Eu já sei quem é essa voz. Ele nem hesitou, jogou, a pesca acontece. Ele corre para a praia, sabendo que é o mestre dele. Deixa eu te dizer uma coisa aqui para nós concluirmos nesta noite. Você crê que Jesus ainda desperta sentimento que está morto na vida de Pedro? Isso é muito sério. Eita! Deus ainda desperta lembranças que está morta na mente de Pedro. Tem promessas que Pedro nem se lembra mais. O mestre vai marcar um encontro para reativar a mente de Pedro, e Pedro vai dizer: foi o mestre quem falou, porque eu conheço a voz do meu mestre. 3 coisas para nós concluirmos nesta noite, na letra B do terceiro tópico. Naquela manhã, à beira da praia, o Senhor lhe mostra um milagre. Digam comigo: milagre. Oferece alimento. Digam comigo: alimento. E lhe dá oportunidade. Digam comigo: oportunidade. Primeiro o milagre, depois o alimento, depois oportunidade. Por que Jesus tratou assim? O milagre primeiro, um renovo espiritual na vida de Pedro. Irmãos, a alma daquele homem estava dilacerada, sim ou não? Acabado. Quando o evangelho diz, o evangelista diz que Pedro chorou amargamente, a gente, quando lemos, a gente sentiu pesar na vida de Pedro. Era como se ele dissesse: eu acabei com tudo que o mestre construiu em minha vida. Isso acontece com o discípulo quando ele chega em fracasso, nas fragilidades que ele tem. Ele disse: eu acabei com tudo, eu desmoronei tudo. Por isso que ele chora amargamente. Quando Jesus traz o milagre, ele relembrou a Pedro que ele era o mesmo que teve o primeiro encontro com ele. Renovo espiritual. Depois ele trouxe alimento. Porque tem coisas na vida espiritual, e vocês sabem disso, que interferem diretamente no nosso corpo físico. Sim ou não? Sim. Há coisas espirituais que interferem diretamente na nossa vida física. Falta força, falta ânimo, falta apetite. É assim ou não é? Eita. As lágrimas travam. Não dá vontade de sair de casa. Bate o medo, um desânimo. A Jesus diz: vem cá, Pedro, eu já reativei a tua memória espiritual.
Eu quero que você se alimente agora, que eu preciso do seu corpo bem. Eu preciso que o seu corpo esteja bem. Você crê que Jesus cuida do corpo físico de Pedro também? Você crê que Jesus vai restaurar a força de Pedro aqui nesta noite? Não só espiritual, mas física também. Você crê que Jesus entra na saúde de Pedro também? Porque tem coisa que não está deixando Pedro dormir. Tem coisas que estão perturbando a mente de Pedro. E Jesus conhece a estrutura de Pedro. E por fim, uma oportunidade. Jesus tem um recomeço para Pedro. Concluindo, uma análise da vida dos discípulos de Jesus. Nos leva a compreender que Ele chama homens comuns para tarefas incomuns. Que Ele usa homens mortais para propósitos eternos. Quem diz amém? Que se apodera de homens limitados para missões extraordinárias. Devemos apenas atender a sua convocação. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Se queremos ser um discípulo, há um mestre a nos chamar. Quem pode dizer amém? Posso convidar a igreja? Com permissão do nosso pastor, eu quero convidar a igreja de pé nesta noite. É a última noite do nosso simpósio aqui no estado de Pernambuco. E ao tratarmos deste discípulo, Pedro, eu sei que nós ministramos pela palavra e o Espírito Santo a muitos Pedros que estão aqui nesta noite. Muitos Pedros, iguais a mim. Às vezes digo a Jesus, eu vou, conte comigo, eu estou com o Senhor. E às vezes digo, Senhor, passe para outro, trate com outro, entregue as promessas a outro. Pedros que estão aqui nesta noite, que fizeram tantas promessas para o Mestre, tantas promessas para o Mestre. Pedros que prometeram que este ano seria diferente e o Mestre ainda está aguardando. Não houve um posicionamento de Pedro. Porque Pedro, os Pedros que estão aqui, iguais ao Pedro que nós falamos nesta noite, quem sabe está precisando de um despertar espiritual. Você crê que Jesus pega os Pedros pela mão nesta noite? Quem crê nisso aqui? Eu estou sentindo uma alegria tão grande do céu aqui nesta noite. Eleca Maria subquimnérica. Tem hora que Jesus pega na mão de Pedro e diz assim, deixa eu conversar só contigo aqui. Deixa eu me afastar dos demais, Pedro. Eu quero que tu abra o coração para mim. Você tem coragem de abrir o coração para o teu mestre nesta noite? Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, as tuas atitudes, os teus atos, a forma que tu me segue, Pedro, eu até que admiro. Mas eu queria ouvir da tua boca algo muito sincero agora. Pedro, diz para mim agora, olhando para mim, Pedro, o teu mestre, tu me amas, Pedro? Eita! Eu queria que você fechasse os seus olhos nesta noite. E alguns segundos você abrisse o coração para o teu mestre. Diga para ele algo que nunca mais você falou. Coloca a tua alma diante dele agora.
Conta para Ele as tuas fragilidades. Sim, vai contando. Conta para Ele o teu desejo de acertar. Tu consegue sentir o teu mestre chegando aí pertinho de ti, dizendo assim: pode falar, eu estou ouvindo. Diz para Ele que tu tem desejo de servir a Ele, com gemidos que palavras não podem explicar, que me levam, Pai, às minhas imperfeições. Você pode dizer para Ele: quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouviu. Jesus está tratando com Pedro aqui nesta noite. Olha Jesus chegando aí pertinho de você, Pedro. Jesus, a ti confesso, não dá pra... Diga pra Ele que não dá pra viver sem Ele, sem sentir a tua